Olá, rede, tudo bem com vocês? Retornando aqui a demonstrar alguns circuitos. Semana um pouco corrida, tive alguns freelas aí que eu fiz nessa semana. Também caso você precise de algum freela aí na parte de eletrônica, só me chamar também, que aí a gente pode combinar aí para fazer algum projeto. Vou explicar aqui hoje o inversor Totem Pole, que é um circuito muito utilizado aí em circuitos TTL. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos aqui de circuitos TTL que utilizam essa topologia aqui de dois transistores cascateados. E qual que é o objetivo dessa topologia? É eu ter na minha saída aqui uma tensão próxima de 5, também eu ter aqui um valor próximo de zero a partir dos dois transistores, de forma que eu possa fornecer uma certa corrente e também drenar uma certa corrente aqui em Q2. Tá? Então ele trabalha sempre na alternância dos dois transistores, mantendo aqui a corrente, né, no caso, se eu for fornecer corrente fluindo aqui pelo resistor de 130, e se eu for drenar corrente pela corrente aqui em Q2. Tá? Então, como ele funciona? Primeiro aqui a entrada em zero, né? Como eu falei, ele é um inversor, logo se a entrada está em zero, a saída ela vai estar em 1 ou próximo de 5 volts. E o que acontece? Quando esse transistor está aberto, eu tenho aqui na entrada de Q1 uma corrente aqui, né? Nesse caso não está circulando, mas eu tenho aqui uma tensão que faz com que ele sature, e aqui ele mantém, então, fecha essa conexão, deixando aqui próximo de 5 volts. Tá? Se eu colocar uma pequena carga aqui, eu vou colocar um LED só para demonstrar, eu tenho aqui uma corrente de 20 mA que vem fluindo aqui pelo resistor aqui de 130 ohms. Tá? Então essa é a ideia aqui dele fornecer uma determinada corrente. Eu vou tirar aqui e agora eu vou jogar ele para 1. Nós vemos aqui que ele corta o transistor de Q1 e ele satura o transistor de Q3, de forma que agora a corrente flui por Q3 e também em Q2. Se a gente observar a queda de tensão de Q3, eu tenho aqui aproximadamente 1,4 volts, seria 0,7 de VBE de Q3 mais 0,7 de VBE de Q2. Então esses dois transistores aqui somam os valores da queda de diodo deles, de forma que eu tenho aqui 1,4 volts. Isso aqui mantém a tensão fixa na base desse transistor, de forma que eu possa aqui, drenar um pouco de corrente. Eu vou colocar aqui também um LED, colocar aqui só uma resistência para limitar. E aqui eu posso colocar minha tensão de 5. Eu tenho aqui ele sincando aqui no caso, né, ele puxando a corrente. Então eu posso baixar essa resistência aqui, por exemplo, para 100 ohms. Ó, tenho 30 mA. Obviamente, depende aqui também do transistor que está sendo utilizado para que ele não venha a queimar a porta. Tá? Então tem que verificar essas questões. E uma demonstração aqui, qual que é a utilização desse diodo, né? Se a gente observar nesse ponto, Q1 não está conduzindo. Por quê? Porque eu tenho aqui 0,7 volts aproximadamente, só que ele precisaria de 1,4 da mesma forma aqui, para entrar também o diodo em condução e fazer a condução aqui nesse ponto. Se eu, por exemplo, jogar aqui, tá, só para demonstrar uma tensão de 1,4 volts, ele já está em condução aqui, mas se eu jogar, por exemplo, 0,7, ele para a condução. Se eu jogar aqui 1,4, ele começa a conduzir aqui. Então a ideia desse diodo é justamente cortar essa condução de Q1, tá? De forma que ele só conduz aqui em Q2, jogando a saída para zero. Beleza? Vou dar um exemplo aqui de componentes que utilizam, né, o Totem Pole. Eu tenho aqui o 7404, que tem aqui em sua saída a mesma topologia, tá? Em 1.6, 130, os dois transistores cascateados com diodo e o transistor de chaveamento de entrada. E o 7432 também tem a mesma configuração aqui em sua saída, obviamente o circuito de entrada é diferente. O 7404 ele é um inversor, tá? Ele funciona aqui como um circuito inversor, né? E o 7432 aqui é duas portas OR. Tá? Então essa é a ideia aqui, utilizando na sua saída o circuito Totem Pole. Beleza? Agora eu vou demonstrar na prática esse circuito. Demonstração agora da parte prática do circuito Totem Pole. Eu tenho aqui uma fonte de 5 volts de alimentação. Esse multímetro ele vai medir a minha corrente, que vai ser fornecida ou absorvida pelo circuito Totem Pole aqui. E aqui eu estou medindo a minha tensão de saída. Então nós podemos ver aqui que está com uma tensão de 4,24 volts na saída, justamente pela queda de tensão dos dois diodos, né, do diodo de VBE mais o diodo que tem aqui de proteção.
Então eu vou agora alimentar aqui o LED. Olha lá, nós vemos que a tensão aqui ela cai para a tensão do LED, 2,88, mas ele consegue fornecer aqui uma corrente de 11,64 mA, justamente pelo resistor aqui de 100 ohms mais de 130 ohms, que está ali no coletor do transistor superior. Então agora eu vou desligar. Agora ele zerou. Então quando eu acionar minha entrada, colocar 1 na entrada, eu jogo 0 na saída e vou alimentar minha segunda carga aqui, que é um outro LED. Também aqui 2,2 miliamperes, tá? Também aqui eu coloquei um resistor de 1K para limitar a corrente. Eu acabei de queimar um LED aqui porque eu fui ver o limite superior, mas ele acabou queimando, tá? Justamente porque aqui eu tô com um transistor direto, né? Então ele vai circular diretamente no transistor e ele vai acabar queimando, tá? Mas se eu desligar aqui a minha saída agora, minha entrada, desculpa, joguei ele para 0 aqui. Jogando ele para 0, a minha saída vem para 1, então eu posso acionar o outro LED aqui. Beleza? Então aqui os 4,24 volts, e aí quando eu acionar o outro lado, ele vai para 0, eu jogo aqui na saída aqui do no meu LED, beleza? Então essa é a ideia do circuito totem pole aqui, é eu conseguir fornecer ou absorver a corrente aqui do circuito, beleza? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, só me chamar. Muito obrigado, valeu, até a próxima.